A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você se encontre bem, a sua família também. Ontem em reunião do conselho até conversamos sobre os riscos aí dessa nova onda da Covid-19. Então, por favor, não deixe de tomar os cuidados, mesmo que você tenha já se vacinado. Tem um exemplo, a esposa do Diego, que teve alta, graças a Deus. A Tamires é médica, tomou as 2 doses da vacina e pegou Covid. Qual foi a diferença? Ela teve sintomas super leves, nem febre teve, apenas a garganta raspando. Graças a Deus, nesse sentido. Mas não vamos correr o risco, Vamos continuar nos cuidando o máximo possível. Eu queria orar nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Curva a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração, iniciando assim o nosso culto. Antes de mais nada, antes de orar, desligue outros aparelhos eletrônicos. Talvez você esteja em casa, tem uma televisão ligada, alguém conversando. Destaque esse tempo, reserve esse tempo para louvar e adorar o nome do Senhor. E vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Obrigado porque podemos prestar e oferecer este culto a Ti. Que o Senhor se agrade e se alegre, ó Deus, de cada oração, de cada canção, da meditação na Tua Palavra, um culto especial com o sacramento da ceia do Senhor. Deus, que sejamos homens e mulheres que estão agradando o Teu coração, cultuando ao Senhor domingo após domingo. Que o Senhor olhe para o nosso coração e encontre em nós adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de fazer a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Deuteronômio 4, verso 9. Esse texto, me lembrei desse texto essa semana, após a leitura de Lamentações 3, Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lamentações 3, verso 21. E esse verso 9 do capítulo 4 de Deuteronômio vai nesse sentido, e eu queria ler com você. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não se esqueça. Lembro também do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e que a gente não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. E agora aqui esse verso 9 de Deuteronômio 4 vai dizer para mim e para você: não esqueça tudo que você tem visto, toda a ação de Deus na sua vida e na sua família, na sua história. Não se esqueça disso, de tudo que seus olhos têm visto, porque se assim for, você vai contar tudo isso para os seus filhos e para os seus netos, que são os filhos dos filhos. Muitas vezes, quando nós nos esquecemos das bênçãos de Deus, de ter gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós e nas nossas vidas e famílias, nós acabamos deixando de passar isso adiante às próximas gerações. Que sejamos homens e mulheres que não apagam da memória aquilo que os nossos olhos têm visto ao longo da nossa história, a partir da intervenção divina nela. Que Deus nos abençoe neste culto e que possamos sempre contar aos filhos e aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos dos filhos aquilo que o Senhor tem feito e o quão abençoador Ele é nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor com música, mas feche seus olhos se for possível. Senhor, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, que o Senhor coloque de fato no nosso coração muita gratidão, que a gente não se esqueça do que os olhos têm visto, das bênçãos do Senhor sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa história de vida. Que o Senhor nos faça lembrar e contar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Continua conosco, Senhor, e abençoe esse momento agora. Que o Senhor se agrade de cada louvor agora cantado, como expressão da nossa adoração através da música, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Hoje eu, impossibilitado de tocar, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do Jonathan, da Ana, do Isaac, que hoje vão me substituir aqui no louvor, mas eu vou estar ali louvando junto com vocês. A graça e a paz a todos os irmãos. Vamos dando continuidade a esse momento de culto, estar louvando ao Senhor, entoando louvores àquele que é digno, que é o Senhor das nossas vidas e que é merecedor de
toda a adoração que é proferida através dos nossos lábios, através das nossas vidas. Vamos adorá-lo e agradecer o nome. Precisa da chuva, meu coração.
totalidade, ó Pai. Pegamos as nossas vidas
tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem atraído a cada instante, a cada dia, nas nossas vidas, nas nossas mentes, ó Deus. E como declaramos nessa canção, ó Pai, nós estamos aqui preocupados, ó Pai, para ser quebrados por Ti, Senhor, ser moldados, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Venha com Teu Santo Espírito, Deus, abençoando-nos, protegendo-nos, livrando de todo mal, ó Pai, nos moldando para sermos e fazermos aquilo que o Senhor tem um propósito, um plano para a vida de cada um de nós. Nesse instante, ó Pai, nós entregamos esse momento de louvor e adoração à Sua presença, que esteja aliviando, Senhor, o teu coração, porque esses louvores, ó Pai, esse momento que tiramos, que reservamos, ó Pai, Senhor, para adorar o Deus de Deus, nós fazemos com alegria e com prazer, ó Pai. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus é que nós oramos, te agradecemos por teu cuidado, por todas as coisas que são tantas. Em nome de Jesus é que nós oramos, te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de meditar com irmãos e irmãs no texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 5. 1 Timóteo 4, do verso 1 ao verso de número 5. Está escrito assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar mais uma vez, se possível fechar os olhos, faça isso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz. Que o Senhor, nesse tempo agora, fale ao nosso coração através da meditação nessa palavra maravilhosa. Possamos ter as nossas vidas de alguma forma impactadas, para que isso produza em nós transformação na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeira carta de Paulo a Timóteo, contextualizando, né, irmãos e irmãs? Timóteo era um pastor de pouco mais de 30 anos, provavelmente, tanto que lá no verso 12, se você olhar aí no capítulo 4 mesmo, ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Uma outra tradução seria: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então era um jovem pastor que estava sendo orientado por Paulo. Vale ressaltar ainda que Paulo não tinha um dom para pastor, né, o dom de pastorear. Tanto que Paulo abre as igrejas, funda igrejas, inicia pontos de pregação, mas ele normalmente, ou 100% das vezes, você pode observar que ele não cuida de nenhuma igreja.
Paulo era um apóstolo é aquele que é um enviado, né? E o enviado é aquele que é enviado por Deus para dar nascimento aí a comunidades, mas ele não tem necessariamente o dom para pastorear, e por isso ele colocava outras pessoas para fazer. Exemplo de Timóteo, Tito também, um outro jovem pastor, comunidades que Paulo iniciou, porém ele não tinha a prerrogativa do pastorado, e sim do apostolado. Então ele iniciava as igrejas, colocava pessoas para exercerem a função de pastores, né? Tendo dito isso, essa é a primeira carta que ele escreve a Timóteo. Esse início de carta ele vem trazendo diversas orientações para o pastor Timóteo, para que ele tome cuidado com algumas coisas. O título da sua Bíblia, desse texto que nós lemos, provavelmente 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, seja a apostasia nos últimos tempos. Ele fala algumas coisas interessantes no texto que eu gostaria de destacar e depois traçar um paralelo com os nossos dias. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a ideia exatamente de últimos tempos, né? Tem muito texto no Novo Testamento onde os autores escrevem assim, está chegando a hora, o reino está próximo, o fim dos tempos, como se a coisa fosse acontecer, a segunda vinda de Cristo, né, a volta de Jesus, fosse acontecer assim imediatamente, né, por aqueles anos. Só que a gente já tem aí 2000 anos que passaram e parece que esses últimos dias, ou o reino chega, não chega, né? Então, a ideia aqui de últimos tempos, de o reino está próximo, é que para os autores do Novo Testamento, especialmente para o apóstolo Paulo, tem 13 livros ou cartas que são atribuídos a ele, né, no Novo Testamento, especialmente para a teologia paulina, quando ele fala assim de últimos tempos, ele está querendo dizer por agora, né? Então, como se eu hoje dissesse assim, olha, nos últimos tempos a gente vai perceber pessoas fazendo maldades, por exemplo. Eu estaria querendo dizer assim, olha, por agora, muito em breve, veremos pessoas fazendo maldade. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, só para deixar claro isso. Agora, é interessante que ele associa a apostasia. O que é apostatar da fé, né? Apostasia é você abrir mão da fé, ser um herege, deixar a fé. Estou sendo bem simplório aqui na definição da terminologia, né? Alguns apostatarão da fé, ou seja, irão abrir mão e deixarão a fé, abandonarão a fé, irão para um caminho que não é o do Senhor. E a ideia é que ele associa duas coisas interessantes, que alguns hipócritas que falam mentiras, como no verso 2, e no verso 3, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Por que será que está falando de proibir casamento e abstinência de alimentos? Porque naquela época os falsos mestres seguiam os ensinamentos helenísticos, né, da civilização helênica. O que o helenismo ensina? O helenismo ensina que tudo que é matéria é ruim, né? Tudo que é espírito é bom. Então, se o Jonathan quer ter uma vida espiritual, ele tem que abandonar tudo que é matéria, porque para o helenismo tudo que é matéria é ruim. Então, tudo que é físico é ruim. Então, relações sexuais são ruins, são vistas como algo ruim. A satisfação do corpo através de alimentos, determinadas práticas que dão prazer ao físico, ao corpo, que é material, que pro helenismo é ruim, então não serve para quem quer ser espiritual. Então é essa dicotomia, né? Físico e espírito. Tudo que é material que eu pego não presta, então eu tenho que abrir mão daquilo. Por isso que o apóstolo vem dizer a Timóteo que esses aí acabam mentindo, porque ele diz que Deus criou, não é, todas as coisas, e ele ainda afirma: tudo que Deus criou é bom. Lá no verso 4, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque a palavra de Deus, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, é o mesmo princípio de quando nós temos o ensinamento da palavra de Deus, de que o que contamina o ser humano, a Bíblia traz por tradução homem, mas ser humano, porque a mulher também, o que contamina o ser humano não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai dela. Então, a contaminação humana se dá por aquilo que sai da nossa boca, né? E aí aqui nós temos que entender, por exemplo,
e agora eu vou fazer o paralelo conosco, que hoje nós temos uma realidade cristã, nos últimos tempos, né? Atualmente nós temos uma realidade cristã que leva muito a sério as questões ritualísticas e simbólicas, e que leva ou traz, né, uma realidade cristã que vai acabar trazendo do Antigo Testamento, às vezes não é nem da Bíblia, mas são mitologias de outros povos que viviam ali na época do Antigo Testamento e trazem para dentro da igreja. Então, é quando durante um determinado período de tempo não se come determinado alimento, como carne vermelha, por exemplo. Então isso é um ritual, né, simbólico, extremamente simbólico, e que só faz sentido a partir de algo seu com Deus, mas não institucional. Então nós precisamos cuidar nesses tempos em que vivemos para a gente não apostatar da fé por conta de bobagens, né? Por exemplo, alguém crê que Deus protege os seus filhos, quem Ele ama? Alguém crê que Deus cuida de cada um de nós? Alguém aqui crê, aqui que está comigo na igreja, ou aí participando do culto em casa, alguém crê que Deus é um Deus amoroso, é um Deus zeloso? Alguém crê que Deus se preocupa conosco? Eu acho que todos nós cremos, né? Seria unânime a resposta. E aí a gente pega essa verdade bíblica, teológica de Deus, de que Ele cuida, de que Ele crê, de que Ele é zeloso, e a gente passa a agir como irresponsabilidade por conta de uma verdade. Então, uma verdade bíblica pode servir de base, ou pode ser a desculpa que damos para agir com irresponsabilidade, né? Vou dar um exemplo bem bobo para depois dar um mais sério, mas por exemplo, a pessoa que vai viajar com o seu carro e anda a muitos quilômetros por hora. O limite de velocidade da BR, por exemplo, é 110 e ele está a 160 km por hora. E a justificativa dele é: não, mas Deus cuida de mim. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor estão aqui ao redor cuidando. Deus protege, Deus ama, Ele é zeloso, Ele está nos protegendo. Isso para justificar uma irresponsabilidade, né? Aí acontece um acidente, foi Deus que não cuidou? Aí acontece um acidente, como eu já tive que presenciar numa igreja que participava, no IPI, no estado de São Paulo, que o jovem acabou falecendo num acidente desses. Foi comprovado pelo velocímetro a velocidade absurda que ele estava, e a mãe dele abandonou a igreja, apostatou da fé, só fala mal da igreja de Deus depois disso, porque Deus não cuidou e não protegeu do seu filho. Então, entendo a dor dessa mãe que perdeu um filho, mas eu quero que você entenda o meu exemplo. Eu andar fora do que é correto fazer, eu preciso entender que a partir desse momento eu não devo jogar em Deus a responsabilidade sobre a minha irresponsabilidade, né? E aí a gente chega em pleno século XXI, onde nós estamos lutando aí contra uma pandemia, todo mundo usando máscara, ou pelo menos deveria, e a gente tendo distanciamento, e a gente procurando se cuidar e se proteger, e tem muitas igrejas aí agindo com muita irresponsabilidade. Tem igrejas que conseguiram contaminar várias pessoas num único culto. Isso é de uma irresponsabilidade, e ainda dizer que não, vem para a igreja porque Deus protege, ninguém vai pegar Covid aqui, porque Deus está cuidando, né? Então Deus está cuidando, Deus está protegendo, Ele é um Deus zeloso, amoroso, Ele não vai permitir que os seus filhos peguem o Covid. E aí nós temos diversos e inúmeros exemplos de igrejas que serviram de verdadeiros agentes de contaminação de Covid por conta dos seus cultos, de aglomeração de pessoas, sem utilização necessariamente de máscara e muito menos com distanciamento social adequado. E aí aconteceu isso, e aí a culpa é de Deus. Tenho visto líderes falando que Deus não cuidou, por exemplo, o que é uma besteira, né? Uma bobagem, uma blasfêmia. E aí algumas pessoas acabam apostatando da fé. Eu ouvi pessoas por essas últimas semanas dizendo que como é que pode o pastor fulano de tal falecer de Covid, Deus não ama, é o pastor? É o tipo de questionamento que a gente faz, né? Então, quando nós vamos chegando em épocas difíceis assim, nós não podemos justificar a nossa irresponsabilidade com o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus. Nós não podemos, tá certo? E o Célio vai quase sair no vídeo agora ali, ó. Isso, quase ele saiu ali no vídeo. Ele foi andando ali, eu falei, ele vai passar atrás de mim agora.
Mas nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, justificar essas nossas atitudes aí com o amor, o zelo e o cuidado de Deus, tá certo? Um pai ama seu filho. Isaac, você ama seus filhos? O presbítero Isaac está aqui hoje, Santa Ceia, tá bonitinho. Você ama seus filhos? Ama seus filhos. E porque você ama, significa que eles não vão ter problemas na vida? Não, não significa. Porque eles vão crescer e vão tomar as atitudes dele, ter opiniões, posicionamentos, não é? Por mais que você e a Carla ensinem, vai chegar uma hora que eles vão tomar as decisões próprias. Não é assim? É. E aí eles tomam decisões equivocadas, crendo que não tem problema nenhum, porque meu pai Isaac me ama. Não. As decisões tomadas vão ter implicações e consequências. Somos assim. E com Deus não é diferente. O problema é que às vezes a gente tem a sensação de que podemos fazer qualquer coisa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive ser irresponsável, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma grande heresia dizer isso, que eu posso até ser irresponsável, que Deus, no fim das contas, dá um jeito. E nós nos esquecemos da importância que é a nossa parte nisso, a nossa parte naquilo que fazemos, como nos comportamos. Por isso que existe a Bíblia com tantos ensinamentos, tantas leis, tantas normas que nós precisamos observar, né? Agora, o que eu gostaria de pensar como principal nesse texto que nós lemos, para essa nossa reflexão de hoje, é a ideia da apostasia, apostatar da fé. E a minha pergunta hoje para você, essa pergunta eu fiz para mim antes, claro. Como vai a fé? A sua fé? A quantas anda a sua fé? Será que nós, em meio a tantas coisas difíceis e a caminhos complexos a trilhar, será que nós estamos mantendo a nossa fé? Ou será que já estamos beirando ali ao apostatar da fé? Será que em algum momento, nesse último ano, vamos pensar assim que está mais fácil para a gente lembrar, a gente não deu uma blasfemada contra Deus? Não reclamamos do Senhor e colocamos a fé em xeque? Até o cuidado e o zelo dele em prova? Será que quando aconteceu algo muito ruim conosco ou com quem conhecemos, alguém que consideramos, será que nós não questionamos a Deus? A apostasia é uma armadilha. A apostatar da fé, abandonar a fé, começa no instante em que nós temos a coragem de questionar a Deus. No sentido de que, por que Deus permitiu isso? Deus, por que o Senhor não curou aqui? Porque quando nós começamos, esse é o primeiro passo para questionamentos maiores, para a fé esfriar, tá certo? E para a gente começar a abandonar o caminho do Senhor, de forma que vai chegar um momento, se não tomarmos cuidado, em que quando falarem de Deus para nós, a gente vai dizer: Deus tem mais com o que se preocupar, como eu ouvi de um amigo, infelizmente. Deus, ele tem mais com o que se preocupar. Comigo não, nunca se preocupou. E aí nós caminhamos para essa apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos difíceis que vivemos. Que a gente entenda que fazer de verdades absolutas coisas que são simbólicas, ritualísticas, às vezes nem do Antigo Testamento, isso passa lá pela mitologia das civilizações ao redor do povo de Deus. Quando aqui o Paulo fala para o Timóteo: olha, esse negócio de não comer algumas coisas é bobagem, porque tudo foi feito, foi Deus quem criou e tudo é bom, e a gente precisa receber com ação de graça, e na verdade, pela palavra de Deus, pela oração, essas coisas são santificadas. Eu me lembro daquele texto de Pedro, quando sobe no lençol aqueles bichos estranhos, e Deus fala que ele tem que comer, e ele achava que aquilo era impuro, né? Porque os judeus têm a questão do porco, né? Não come carne de porco, porque é impuro, enfim, do Antigo Testamento. E ali no Novo Testamento já tem essa visão de Pedro. Agora tem Paulo dizendo que tudo que Deus criou é bom, que nós precisamos agradecer, ação de graça, agradecer, e pela súplica, oração e pela palavra de Deus santificar as coisas. Vou fazer uma pergunta polêmica, apesar de ser um culto. Isso era melhor para um estudo, né? Eu confesso que era melhor, mas vou ter que fazer.
Alguém já teve a experiência de ir comer na casa de uma outra pessoa e depois que você almoçou, jantou, tomou um café da tarde, enfim, foi embora, você descobriu que aquela pessoa era praticante, por exemplo, de macumba e que oferecia todos os alimentos da sua casa às entidades que seguiam? Eu já tive essa experiência e eu tinha comido bem, viu? Pensa, boca a boca eu tava. E depois eu fiquei sabendo que a pessoa era praticante de, na verdade, era candomblé e umbanda, a gente fala macumba, né? Que sempre oferecia todos os alimentos em ação de graças às entidades que a protegiam. Como nós temos que ter ação de graças com Deus, ela tinha com as entidades. E eu tinha comido muito bem. O que aconteceu comigo? Isso. Nada. Absolutamente nada. Nada. Ai, mas os alimentos eram consagrados, oferecidos às entidades. Aham. Quem habita em mim? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu sou o templo, o santuário do Espírito Santo, Deus, será que um alimento consagrado a uma entidade vai ter poder contra o Espírito que habita em mim? Agora, um colega que estava comigo passou mal. Passou mal. Teve muito vômito. Depois que ele ficou sabendo, ok? Passou um dia sem saber, não teve reação nenhuma. Quando ele ficou sabendo, a sua mente fraca fez ele até ter vômito. Já tinha passado um dia, a digestão já tinha até acontecido, né? E também da igreja, viu? IPI, ó. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou mais forte, outro é mais fraco? Não, é que nós precisamos entender essa dinâmica. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos parar com esse negócio. Sabe, a gente é muito simbólico, muito ritualista. Tem muita bobagem que a gente vai colocando goela abaixo e aceitando, e não é assim que funciona. Deus criou as coisas e tudo que Deus criou é bom. Aqui eu vou fazer um parênteses para encerrar, e eu sempre falo dessa música, Ana Lídia, Isaac, Joe, música linda. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mentira! Como nada encontrará de bom? Nós não somos lixos completos. O resto dessa música eu assino embaixo, é linda, maravilhosa. Agora essa frase tem que tirar da música. Eu sei que tem gente aí que gosta dessa música. Não fique com raiva de mim, só raciocínio. Só isso. Como nada encontrará de bom, Jonathan? Tudo que Deus criou é bom, está escrito aqui. Então como não encontrará nada de bom? Nós somos seres humanos que temos bondade e maldade dentro de nós. Temos as nossas potencialidades, as nossas qualidades, temos coisas boas. Porque senão a gente vai se sentir um lixo dia após dia. Não serve para nada, não tem nada de bom aqui. Tem. Foi Deus que criou você. Foi Deus que me criou. Então dentro de nós existem muitas coisas boas, porque tudo que Deus criou é bom. Está escrito aqui, acabamos de ler, verso de número 4. Tudo que Deus criou é bom. A pecaminosidade humana existe e nós vamos distorcendo essa bondade. Muitas vezes somos mais malvados do que bons. Praticamos mais maldades do que bondades. Sim, mas nós temos coisas boas. Você tem dentro de você coisas boas porque foi Deus quem te criou, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Toma posse disso. Aceite isso. Porque Deus nos criou, a sua imagem e semelhança criou. E o que é que nós temos que fazer então? Pela palavra de Deus, verso 5, e pela oração, precisamos santificar todas as coisas, inclusive nós. Palavra de Deus e oração, santifique-se todos os dias.
Trilhe esse caminho, porque você tem muita coisa boa aí dentro, mas a maldade muitas vezes vai vencendo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e eles ficam o dia todo nessa luta. Pois pela palavra de Deus, meditação nela, e pela oração, santifique-se todo dia e agrade o coração do Pai. Que Deus nos abençoe nesses tempos de apostasia, nesses tempos de distorções cheios de rituais e simbolismos e coisas que a gente às vezes fica meio perdido. Vá à palavra. Pela oração e pela palavra, santifique-se e santifique tudo ao seu redor. Santifique a sua família, santifique seus filhos, seus netos, santifique a sua casa, santifique a si próprio. E assim a gente vai conseguir agradar o coração do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Em seguida, nós participaremos da mesa do Senhor, após a oração. E você já deve ter separado o seu pão e o seu cálice em casa, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração mesmo, que possamos, pela palavra e pela oração, santificar todas as coisas que vêm à nossa mão, inclusive nós mesmos. Queremos ser santificados diante de Ti. Deus, não permita que a gente fique como os helenistas, que dividem o que é físico é mal, o que é espiritual é bom. Senhor, que a gente possa entender que o Senhor criou todas as coisas, e que o Senhor criou é bom, e nós precisamos receber todas as coisas com ações de graças mesmo, como diz o texto, sabendo que nada é recusável, mas que a gente precisa santificar todas as coisas. Senhor, não permita que sejamos irresponsáveis, jogando assim a culpa ou o peso das coisas que acontecem sobre a sua bondade, sobre o seu zelo, o seu cuidado. Abençoa-nos nesse tempo, ó Deus, como igreja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor. Amém e amém. Eu vou descer até a mesa onde estão os presbíteros Célio e Isaac, e o Jonathan vai nos acompanhar para a mesa do Senhor. Vocês podem observar, irmãos e irmãs, que eu aqui estou sem microfone, e creio que você vai conseguir entender bem, porque está à distância das devocionais que eu faço e vocês escutam. Por que eu estou sem microfone para ceia? Porque a acústica da nossa igreja não favorece. Lá em cima a gente deu um jeito de melhorar na gravação, mas em nome de Jesus, a partir do mês que vem a gente vai estar com o equipamento adequado para as gravações, para que todos sejam abençoados. Espero que vocês já tenham pego pão, cálice. Estou aqui com os presbíteros Célio e Isaac. E eu gostaria de lembrar do Senhor Jesus, quando Ele institui a ceia. Jesus, quando institui a ceia, Ele escolhe dois elementos fundamentais. Ele escolhe o pão e Ele escolhe o vinho que compunha o cálice. E Ele escolhe o pão porque o pão tinha dois significados. Era a base alimentar da época, e alguns até dizem que se Jesus tivesse instituído a ceia em Goiás, seria o milho, e se fosse no Nordeste, seria a macaxeira, provavelmente. E que se fosse no Rio Grande do Sul, provavelmente seria chimarrão no lugar do vinho. Mas enfim, o pão era a base alimentar para a existência da época. E o pão também, como a Bíblia nos ensina, era o próprio Senhor Jesus, o pão que desceu do céu, não é? Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é só o pão comida, é o pão Jesus que desce do céu. E o cálice, por sua vez, que era o vinho, simbolizava duas coisas também. Simbolizava a alegria, tanto que o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. Então era a alegria das celebrações, das festas judaicas. E também significa o quê?
o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário como uma nova aliança a partir desse sangue, um novo acesso ao Pai. Então Jesus toma o pão, ele parte, ele dá graças, ele divide, ele toma o cálice, ele diz: olha, façam isso em memória de mim, comam e bebam, não é? Quando a gente come, a gente lembra do corpo de Cristo partido. Estou tentando ser bem didático. Quando a gente toma o cálice, que nós substituímos pelo suco de uva hoje, mas que era o vinho, nós bebemos nos lembrando da nova aliança criada por Jesus. Então que nesse momento possamos orar a Deus, que a palavra também orienta, para não comer ou beber para a própria condenação, homem e mulher devem ter um tempo de autoexame. Então feche seus olhos agora, tenha esse tempinho com Deus, brevemente. Em seguida o presbítero Isaac vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos elementos, e nós então participaremos da mesa. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que temos agora, Pai, em memória ao Senhor, de estarmos participando, Senhor, desses elementos, de participar dessa ceia, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esses elementos, que eles tragam, Senhor, para nós, a nossa memória, Senhor, sempre o sacrifício de Cristo, Senhor. O Senhor se entregou por nós, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor ressuscitou e vivo está, Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas àquele, Senhor, ao Senhor que nos criou, e pertencemos ao único Deus existente, ó Pai. Em nome de Jesus nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, ó Pai, através dessas ceias, Senhor, que estamos participando agora nesse momento, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós oramos e glorificamos o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, distribuir os elementos na sua casa, vou distribuir aqui. Vamos participar todos juntos? Senhor, continuando a Tua presença, Pai, quero, neste momento, agradecer pela oportunidade que temos, ó Pai, de participar da mesa do Senhor. Pai, como é bom, como é louvável, como é maravilhoso participar da mesa do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco a cada segundo das nossas vidas, ó Deus. Pai, esteja com cada um dos nossos irmãos e irmãs, ó Pai, da nossa igreja, com os enfermos, com os nossos objetivos, ó Deus, que tudo possa ser, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu agradeço de coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, participando da mesa que é sempre tão especial, tão importante na caminhada cristã. Nós temos alguns avisos sempre rápidos: a sua oferta, o seu dízimo, você vai procurar o presbítero Célio Júnior, nosso tesoureiro. Não se esqueça das devocionais, você propagar para onde você puder, segunda a sexta-feira. Temos o estudo bíblico na quinta, e na quinta também temos no Zoom ao vivo, reunião de oração às 19 horas e bate-papo jovem às 20 horas. E nós temos também no domingo pela manhã, além do culto gravado, que vai à tarde para você, a escola bíblica às 10 horas pelo Zoom, link lá no grupo, tá bom? Você pode participar de tudo isso. E eu espero que você tenha visto o vídeo sobre a retomada dos cultos presenciais, o retorno aos cultos. O conselho reunido ontem entende que precisamos caminhar para o retorno, mas que esse retorno precisa ser responsável e precisa englobar, ou seja, atingir todos os irmãos e irmãs. Com a experiência de dezembro, janeiro e fevereiro, nós vimos que poucos irmãos e irmãs vieram para o culto presencial,
Com isso, a grande maioria da igreja, 80% dela, ficou em casa e teve que assistir na live no Instagram com a qualidade de som muito ruim. Por isso o conselho decidiu que precisamos adquirir um equipamento em torno de R$6.000. Você e eu, que não tem nada a ver com o dízimo isso, podemos orar a Deus e que Ele colocar no nosso coração, a gente ofertar para essa finalidade, procurar o tesoureiro Célio Júnior, e então a gente poder adquirir isso o mais breve possível, para que em nome de Jesus a próxima seja presencial e também online com qualidade, para que aqueles que estão em casa, e não só os membros da igreja, viu? Porque muita gente que não é da igreja, não é nem de Goiás e às vezes nem do Brasil, tem assistido os nossos cultos, tem sido abençoadas pela palavra de Deus. Então, isso vai ficar para depois, não é só momento de pandemia, tá certo? Nós propagaremos a palavra do Senhor daqui para frente, independente de Covid, independente de pandemia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua família, você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo culto.